Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por poder ter essa oportunidade de chegar à sua casa, chegar ao seu coração com uma mensagem da Palavra de Deus. Essa é uma semana especial, é uma semana de Dia dos Pais. Domingo comemoraremos o Dia dos Pais. Eu trouxe uma pequena reflexão aqui hoje à noite para vermos um exemplo de família, um exemplo de pai, um exemplo de homem que assumiu um compromisso com Deus e que pode e deve ser exemplo para as nossas vidas. Tem tantos exemplos hoje no mundo dos quais nós não devemos copiar. Tem tantos exemplos no mundo hoje que as pessoas colocam em um elevado posto, mas quando a gente vai analisar verdadeiramente a vida dele num longo prazo, ao longo de um certo tempo, nós vemos que não se sustenta o que aquela pessoa diz ou o que aquela pessoa está dizendo. Este aqui é diferente. Ele começou muito bem, ele viveu a sua vida fazendo muitíssimo bem, e ele terminou a sua vida fazendo excelentemente bem. Por isso ele é um exemplo, por isso ele serve para nós como um exemplo. Eu gostaria de, antes de ler o texto aqui, afirmar que eu creio na família. Eu sou extremamente otimista quanto à família. Deus instituiu a família e instituiu a família para que ela fosse a base da igreja. Eu não tenho dúvidas de que uma família forte, ela representa uma igreja forte e ela constitui uma sociedade forte. Uma família fragmentada representa uma igreja fragmentada. E ela produz ou reproduz uma sociedade fragmentada. E é por isso que esse homem que nós vamos ver agora e a sua família serve muito bem como um exemplo. O texto está no capítulo 7 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, apenas o verso 7. E aí a história dele eu vou contar para você. É uma história muito conhecida, certamente você já a conhece, ou pelo menos conhece esse personagem que nós vamos trazer aqui hoje à noite. O nome dele é Noé. O verso 7 do capítulo 7 do primeiro livro da Bíblia diz assim: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e com ele os seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos. Olha bem isso. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca. É muito importante esse início aqui do versículo 7, porque servir a Deus num tempo que está tudo muito bem, parece até fácil. Servir a Deus na hora que as coisas estão dando bem, tem muitos que se candidatam. Mas Noé serviu a Deus e ele demonstrou sua fidelidade a Deus em épocas muito difíceis. Em épocas em que até o nome de Deus mesmo, por causa da imoralidade, por causa das maldade no coração das pessoas, o nome de Deus mesmo estava sendo colocado em xeque. Muito parecido com a nossa sociedade hoje. Quantos questionam até a posição de Deus, até a presença de Deus? Nascemos num país cristão, né? Estamos com liberdade para ver e para ouvir e para estudar sobre o nome de Deus, mas quantas pessoas hoje, ao nosso redor, ou talvez até mesmo quem está nos assistindo, questionam se Deus realmente existe? Quem sabe hoje mesmo, na sua dificuldade, naquilo que você está enfrentando no seu dia a dia, você mesmo pensou, onde está Deus? Essa era bem a sociedade na época de Noé. Noé não serviu Deus numa época muito fácil. Os críticos poderiam dizer assim, não, ele foi o homem que foi porque o tempo dele era diferente dos nossos. Olha, acredito que os tempos deles eram mais difíceis até do que os nossos dias. Mas ele foi fiel à visão. Deus deu a ele uma visão, Deus colocou no coração dele uma missão e ele foi homem para cumprir essa missão. E sabe, amados, voltando aqui para os pais, voltando aqui para os maridos, voltando aqui para os homens, nós não somos
não estamos dizendo com isso que somos mais importantes, mas nós temos uma responsabilidade maior. Os homens são os sacerdotes do lar. E eles precisam assumir esse compromisso com Deus. Noé não fez o que fez porque ele era melhor ou porque ele tinha alguma coisa diferente de cada um de nós. Noé fez o que fez porque ele acreditou na palavra de Deus. E sabe, eu quero direcionar especialmente para os pais aqui nesse momento. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de atentar para a palavra de Deus. O grande problema da nossa sociedade hoje é que gradativamente ela foi abandonando a palavra de Deus. Gradativamente ela foi pegando para si exemplos em outros meios que não a Bíblia. Noé fez diferente. Noé recebeu um chamado de Deus. E ele foi fiel. Ele não pensou duas vezes. Ele cumpriu aquilo que ele recebeu de Deus. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca. Paulo, ele nos diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo e eu reduzo-o à escravidão, para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quantas pessoas têm se desqualificado a si mesmo? Porque às vezes, mesmo tendo começado bem, mesmo tendo anunciado uma mensagem que ouviu de Deus, mas no meio da caminhada, por causa das dificuldades do dia a dia, por causa dos apertos, abandonam a fé. Começam a acreditar em outras coisas, começam a professar outras coisas. Noé fez diferente. Ele começou bem, no meio do processo, ele agiu muito bem, e quando veio as águas do dilúvio, ele entrou, ele cumpriu. Como Paulo mesmo pôde dizer, no fim da sua vida: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Noé é um exemplo para nós nesta noite. Mas também não só Noé, mas os filhos de Noé foram pessoas abençoadas. E sabe, queridos, os filhos recebem diretamente a influência dos pais. Isso é sem dúvida. Isso nós vemos por observação. Nós estamos vendo que os nossos filhos estão se espelhando em nós. E eu gostaria de perguntar a você que está nos assistindo aqui hoje à noite: você pode, e seus filhos têm podido olhar para o seu exemplo para ver Deus nele? Porque veja, a Bíblia não está dizendo que Noé forçou os seus filhos a entrar na arca. Noé não puxou os seus filhos para que entrasse na arca. Noé entrou na arca e os seus filhos o acompanharam. Que coisa linda! Que coisa linda você, pai, você sacerdote que está ouvindo agora nessa noite, poder sentir e poder presenciar isso. Que os nossos filhos não estão professando a fé que nós professamos obrigatoriamente. Ou vão conosco, mas o seu coração ou a sua mente está em outro lugar. Não. Noé entrou na arca e a Bíblia diz: os seus filhos entraram com ele na arca. Os filhos de Noé também eram homens de Deus. E sabe, amados, eu vou dizer, haviam muitos motivos para serem meninos frustrados. Haviam muitos motivos para, de repente, ser pessoas até traumatizadas, porque imagina, todo o orçamento daquela família ficou comprometido por vários anos durante a construção da arca. Vários anos, o que aquela família fazia todos os dias, todas as semanas, todos os anos, era obedecer o projeto de Deus. E sabe, queridos, eu já vi muitas pessoas, às vezes, achando que o projeto de Deus é muito difícil. Olha, mas eu não posso fazer isso, porque senão eu vou sufocar meu filho. Eu tenho que dar a ele uma outra visão de mundo. Não, você não precisa fazer isso. O que nós precisamos verdadeiramente é obedecer a palavra de Deus e ensinar nossos filhos a fazer a mesma coisa. Não obrigados, não forçados, porque ninguém serve a Deus dessa forma. Servir a Deus é um ato voluntário, um ato de quem entende realmente o valor de Deus, o valor da palavra de Deus, e vai fazer isso. Noé fez esse papel muito bem. E quando ele entrou na arca, a Bíblia diz que os seus filhos entraram com ele também. E
mostra também aqui que a mulher de Noé também entrou. Outra vez, também nada forçado, nada chantageado. Quantos casamentos hoje têm se sustentado através de chantagens? Através daquilo que o marido pode dar ou pode oferecer financeiramente à mulher ou até aos filhos. Quantos pais hoje querendo comprar a amizade dos filhos, querendo comprar o amor da mulher com bens materiais. E olha, Noé teve toda a sua trajetória durante todos esses anos comprometido o orçamento familiar para cumprir o projeto de Deus. E mesmo assim, os seus filhos entraram e a sua esposa entrou. E sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Na escala que Deus deixou para uma vida feliz aqui, uma vida frutífera, é Deus a primeira coisa nas nossas vidas. Em segundo lugar está a nossa família. Porque a Bíblia diz que o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. E quem é mais próximo do que nós, do que a nossa família? Quem é neste mundo que está mais próximo do que eu, de mim, do que a minha família? Que é minha esposa e meus filhos. Por isso, Deus precisa ser o número 1. Minha família, minha esposa, meus filhos, o número 2. E aqui a Bíblia mostra claramente que Noé tinha essas prioridades muito bem definidas na sua vida. Ele entrou, seus filhos entraram, a sua mulher entrou. E sabe, amados, nós precisamos viver uma vida digna de que a nossa vida seja testemunho, principalmente para aqueles que estão mais próximos de nós. Coisa terrível é se eu estivesse falando aqui e a minha esposa, que está aqui presente nesse momento, mas estivesse dentro do seu coração dizendo assim: não, mas isso não é o que ele vive. Que coisa terrível é eu estar anunciando alguma coisa que eu mesmo não é verdade para mim, para o meu coração. Meu filho está olhando para mim e está dizendo assim: não, isso aqui não é o meu pai que está dizendo isso aqui, não é aquele homem que vive lá em casa. Noé foi exemplo para os da sua geração, quando ele entra e sem forçação de barra, seus filhos entraram, a sua mulher entrou. E eu tenho toda razão para acreditar que a mulher de Noé também era uma visionária da palavra de Deus. Eu tenho toda razão para acreditar que a mulher de Noé também era um exemplo, porque o verso continua dizendo que as mulheres de seus filhos entraram. E outra vez, imagina, aqui estão as noras vendo a família entrar, vendo os seus maridos entrarem, mas vendo a sogra entrar. E você acha que se a mulher de Noé não fosse uma mulher de Deus, se ela não fosse um exemplo para aquelas mulheres, elas entrariam? Claro que não. Quantas vezes nós temos ouvido isso, às vezes até fazendo referência a pessoas cristãs, que é muito lamentável, Quantas vezes nós temos ouvido pessoas referirem-se a até famílias cristãs dizendo assim: não, naquela casa lá não dá para entrar, não dá para ficar. Por que isso? Porque não é um exemplo. Agora, coisa maravilhosa é quando nós vamos visitar a casa de alguém e nós saímos de lá com aquela sensação de que entramos no céu e estamos deixando um lugar agradável. Quantas vezes entramos no lar de um cristão, mesmo passando por muitas tribulações? Nós oramos aqui agora mesmo sobre enfermidades, Quantas vezes vamos visitar lares em que há uma pessoa doente e a família toda está ali consternada, mas você entra naquele lugar e você sente a presença de Deus, você sente que o marido continua perseverando na fé, a mulher continua perseverando na fé, os filhos estão presentes também na fé. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. E sabe, se porventura você não está experimentando isso no seu lar, quem sabe hoje é o momento. Quem sabe hoje, com este exemplo aqui, é o momento de você baixar as guardas e pedir a Deus para que também isso seja realidade no seu lar. Eu tenho absoluta certeza disso que eu vou dizer para você. É desejo de Deus que os nossos lares, que as nossas famílias sejam tão abençoadas como foi a família de Noé. Por isso o exemplo dele está aqui.
Por isso que a Bíblia está dizendo que em meio a um dilúvio, eu tenho certeza absoluta que os seus problemas não chegam à metade dos problemas de Noé. Tenho certeza que os seus problemas ainda não enfrentaram um tsunami ou um dilúvio, como foi aqui a família de Noé. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que estava sobre essa família, o mesmo Deus que abençoou a vida de Noé, está presente aqui para abençoar você, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, para dar a você também uma oportunidade de ser exemplo para outras pessoas, para salvar não apenas a sua vida, não apenas a vida dos seus filhos, mas gerações depois poderem olhar para o seu exemplo e dizer assim: esse homem viveu para Deus. Essa é a minha oração que eu faço por você. Essa é a oração que nós aqui desejamos para você. Por isso nós vamos ouvir mais uma canção, que eu tenho certeza também é o desejo de Deus. Porque essa canção que nós vamos ouvir diz que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Jesus vive, você pode crer que a sua família será um sucesso. Será um exemplo como a família de Noé. Desde que você faça as decisões que Noé fez, que é colocar a palavra de Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Deus te abençoe.